amados, aleluias, né? Faz tempo que eu não venho aqui de domingo. Mas como nós estamos sempre juntos, né? Às quartas-feiras, né? Fica meio estranho. Mas glória a Deus, nós vamos direto para a palavra, então. Eu quero ler um versículo, na verdade 2 versículos, que se encontram em Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 19. Nós vamos ler o versos 5 e 6. Êxodo 19, versos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém? Já foi orado pela palavra, então nós vamos direto para a reflexão dessa noite. Veja que esse texto aqui é especificamente para os filhos de Israel. Tem algum judeu aqui? Alguém aqui é judeu? De sangue mesmo? Tem a linhagem judaica? Tem alguém aqui? Não? Não? Não, né? Porque o tema da mensagem de hoje é Israel e a igreja. São dois povos diferentes. E nós vamos distingui-los hoje pelas Escrituras. Quais as promessas? Nós vamos falar sobre a vocação de um e do outro, aquilo que Deus tem de propósito para eles na terra, a promessa, como é o culto, o futuro e quem Cristo será para esses dois povos. Então, o povo de Israel é um tema claro, explícito, de Gênesis a Apocalipse. E a igreja, já praticamente, nós vemos ela nascendo a partir da ressurreição de Jesus. Por que a partir da ressurreição de Jesus? Porque em 1 Coríntios 15 é bem claro que se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo que ele fez também teria sido em vão. Já pensou? E nós estaríamos perdidos. Então, após a ressurreição de Jesus, tudo passa então a ter sentido. E nós vemos em Atos 2, os irmãos sabem, que a igreja praticamente nasceu no dia de Pentecostes. Então, vamos dar uma mergulhada nas Escrituras, vamos ler bastante textos hoje. Vai ser mais a nível de um estudo do que uma pregação, né? Que eu prefiro ministrar um estudo onde a gente é mais edificado do que uma pregação que amanhã você nem lembra mais do que foi dito. Então, primeiro ponto aqui, nós vamos falar sobre Israel. Depois nós vamos falar sobre a igreja. Veja que Israel tem aqui uma promessa, ou uma vocação, melhor dizendo, no versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos. Porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. A vocação de Israel é terrena. Tudo o que Deus prometeu para o povo de Israel é para esta vida. A relação que Deus teve com este povo que ele separou dentre os demais povos, tudo o que Deus diretamente conversou, ministrou, deu, ordenou, diz respeito às coisas físicas, materiais. Olhe para a nação de Israel e todo mundo aqui sabe que a nação de Israel ela é abençoada. Mas, em vez de você olhar para esses 10, 20 anos que você conhece melhor Israel aí pelos noticiários, que o deserto, eles conseguem plantar no deserto e eles exportam para o mundo inteiro flores, frutos.
de plantação no deserto. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Nós estamos no Nordeste aqui, as pessoas não conseguem fazer nada. Você imagina no deserto. Só que eles têm a bênção de Deus. Quando a Bíblia diz assim, orai por Israel, ou orai por Jerusalém, para que haja paz, e serão abençoados, prosperarão todos os que abençoarem Israel. Uma das coisas que nós temos que observar muito, principalmente nesse período, nós estamos vivendo eleitoral tudo, é para saber se tem pessoas que amam Israel e estão dispostos a abençoar Israel. Porque nós sabemos que não tem sido assim, né? Infelizmente, nós temos visto pessoas que escorraçaram Israel do Brasil. Isso tudo tem de ser atentado, ou tem que ser analisado, melhor dizendo, por cada um de nós. Porque se nós abençoarmos Israel, nós também seremos abençoados. Mas se nós amaldiçoarmos Israel, se nós deixarmos Israel de lado, se nós não pactuarmos com Israel, logo a mesma coisa Deus fará conosco. Deus fez pacto com Israel. Deus disse para Abraão, que é o avô de Israel, homem: abençoarei todos os que te abençoarem e amaldiçoarei todos os que te amaldiçoarem. Deus prometeu isso para Abraão, logo ele prometeu isso para Isaac e prometeu isso para Israel, que é Jacó. Israel foi a nação mais perseguida da história da humanidade. Mesmo sempre tendo sido pequena, ela sempre foi as primeiras manchetes na história da humanidade. Eu não assisto mais jornal, já fazem pelo menos acho que uns 3 anos. Não assisto mais televisão praticamente. Mas eu lembro, e eu tenho certeza, pelo menos eu vejo os noticiários hoje, as matérias nas páginas de sites, né, pela internet. E sempre tem uma matéria falando de Israel. Parece que não tem um programa jornalístico que não fale alguma coisa de Israel. Você notou isso? Israel está sempre em evidência. Agora, olha, Israel ganhou uma terra, a terra foi tomada, Israel acabou se tornando escravo no Egito, já poderiam ter acabado a sua história ali, e Deus os tirou do Egito e os trouxe novamente para a sua terra, Canaã, que é Israel hoje. Depois Israel pecou contra o Senhor, deu as costas para Deus, e nós vemos que aconteceu o quê? Deus levantou impérios poderosos e invadiram Israel e arrasaram Israel, e destruíram o templo que Salomão havia construído de ouro e pedras preciosas e as melhores madeiras do mundo. Destruiu tudo, não sobrou nada. E levou Israel escravo de novo. Israel passou 70 anos na Babilônia. Depois nós vemos o livro de Neemias, livros de Esdras. 70 anos depois, eles retornando para reconstruir a cidade, era um caos. As paredes, os muros destruídos, os portões apodrecidos, não tinha mais nada a cidade. Os que ficaram lá estavam completamente perdidos daqueles pactos que Deus havia tido com eles. E aí quando nós vemos o livro de Jesus Cristo ali, ou no nascimento de Jesus em diante, no Novo Testamento, nós vemos que Roma tinha dominado Israel. No ano 70 depois de Jesus Cristo, Roma cercou Israel, fechou o cerco especificamente ao redor de Jerusalém e destruiu Jerusalém. Jesus profetizou isso. Como eles não receberam Cristo, Jesus disse assim: você não me verá mais, Jerusalém, até que digas: bendito aquele que vem em nome do Senhor. E os homens te cercarão com tranqueiras, era uma expressão que eles usavam naquela época, e não ficará pedra sobre pedra. O próprio Jesus falou sobre o templo para os discípulos. Vocês estão achando magnífico? Não ficará pedra sobre pedra. Esse templo não era o templo de Salomão, meu irmão. O templo de Salomão foi destruído pelos babilônicos. Esse templo foi Herodes quem reconstruiu na época de... praticamente já faziam 43 anos que estava sendo trabalhado. Imagina uma obra de 43 anos. Foi uma obra magnífica também. No entanto, no ano 70 foi derrubado, destruído. Não existe nenhuma pedra mais do templo da época de Jesus. A única coisa que tem, quem aqui já viu os muros da Lamentação? É a única coisa que restou da época de Jesus. Todo o resto não tem mais nada original. Foi tudo destruído pelos romanos. Imagina, colocaram fogo em tudo, não sobrou nada. Israel, nesse período, foi expulso
Os que conseguiram escapar sobreviveram em outros países, ali já praticamente muitos como escravos, servos. E aí eu pergunto para você, do ano 70 até 1948, Israel viveu peregrino em nações aqui, ali e acolá. Não teve terra, não teve nada mais seu. Morava na terra dos outros. Em 1948, nós vemos o retorno dos judeus novamente para sua terra após a Segunda Guerra Mundial. Não nos esquecendo que a Segunda Guerra Mundial se deu por causa do levante, principalmente de Hitler. Contra principalmente quem? Os judeus. 6 milhões de judeus morreram. Eles pensavam que os judeus tinham sido exterminados. Israel sempre foi perseguido. E Israel hoje é uma potência. Como é que pode? Em 70 anos, olha só, de 48 para cá, fazem 70 anos, e Israel está de pé, mais forte do que o Brasil e do que os Estados Unidos. Embora ainda seja pequeno, mas eles têm a bênção de Deus. Agora eu pergunto para você, e o Egito? Tantos livros, as tumbas faraônicas, as pirâmides, construções magníficas, império que dominou o mundo. É o que hoje? Nada. O Egito hoje não é nada. É um local para você visitar sarcófagos. Não tem mais poder nenhum. Eles não são nada no mundo. E aquele povo egípcio daquela época já era. A Babilônia, império poderosíssimo. Cadê a Babilônia? Já era. É o Iraque. Vai para o Iraque. Só tem pedra e escombros lá. Por causa das guerras. Não tem mais nada. A Grécia, por meio de Alexandre o Grande, dominou praticamente toda aquela região. O que é a Grécia hoje? É um local para você visitar, passar a lua de mel lá, se tiver dinheiro, né? Conhecer alguns locais históricos. Mas não são mais nada, não são mais ninguém. Israel passou praticamente desde o ano 70 até 1948 sem terra, e eles não foram riscados do mapa. Muitas nações poderosas do passado não existem mais. Não tem mais nenhuma pessoa. Morreram todos. E por que Israel continua de pé e tão forte assim? Um dia eu vi uma matéria, um árabe desprezou Israel, falando que todos os árabes do mundo deveriam se desconectar de tudo que é judeu. Tudo o que pertence à nação judaica ou que veio de algum judeu deveria ser amaldiçoado e desprezado. Aí um repórter, muito sábio, judeu, esse vídeo tem na internet, ele chega e diz assim: interessante, eu quero aqui reforçar a ordenança árabe de que todas as pessoas árabes no mundo, que é a segunda população maior do mundo, são os árabes, vocês abandonem tudo o que os judeus criaram. Primeiro, vocês vão abandonar a internet, depois os celulares, a calça, a camisa, as jaquetas, os tênis, os sapatos, os computadores, a televisão, as vacinas, os remédios. E ele começou a fazer uma lista. Aí eu falei, será que isso é verdade? Eu fui lá e peguei cada item. 98% de tudo que existe na humanidade hoje foi criado pelos judeus. Tudo. Nova York pertence a Israel. Dá para imaginar uma coisa dessa? A ilha de Manhattan só moram judeus. Lembra do World Trade Center? Foi um ataque, na verdade, aos próprios judeus. Aonde eles chegam, Deus deu a terra. Aonde eles põem a planta dos pés, Deus os abençoa. É inegável. Não é verdade? Analise tudo que nós temos, meu irmão. Tudo. Pega os nomes mais famosos que passarem pela sua cabeça aí, os inventores mais famosos, e veja, todos descendentes diretos de judeus. Não é? Thomas Edison, o Sabian. Você pode pegar não só na parte científica, mas como na parte matemática e tudo mais. Aí o jornalista deu até uma risada. Bom, vocês vão ter que voltar para a Idade das Pedras se vocês abandonarem os judeus. Aí não teve nenhuma resposta.
Ninguém mais apareceu lá no povo árabe e respondeu. Vai responder como agora? Já pensou, meu irmão, uma coisa dessa? Será que eles são abençoados por Deus ou não? A vocação de Israel é terrestre. Terrestre. E da igreja? Vamos agora ver a vocação da igreja. Abra em Hebreus 3, versículo 1. Vamos lá. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Veja, irmãos santos, participantes da vocação, o quê? Celestial. Agora, meu irmão, é totalmente o contrário. A igreja não tem uma vocação terrena. Quem prega que tem é mentiroso. Está distorcendo as coisas para pregar a teologia da prosperidade. Você entende? Porque a vocação da igreja é celeste. Aí eu pergunto para você: amém, glória a Deus. Deus abençoe os judeus, porque realmente eles têm a bênção de Deus. Mas a nossa vocação é superior a deles. Pelo que eu sei, no céu as ruas são de ouro. Tem um mar de vidro lá, como um mar de vidro, transparente, como cristal. As portas que existem na cidade santa são de pérolas. Cada porta é uma pérola pura. A parede toda é crostrada. A metragem da parede é como daqui até Belo Horizonte, quadrado. Uma medida quadrada. Exatamente, se você for medir. Do centro de São Paulo até o centro de Belo Horizonte é a medida que a Bíblia mostra. E aí você traça uma linha reta e pinta ali o quadrado. Você vê o tamanho da cidade, que é de ouro. Ao redor dela estará a massa cósmica de todo o universo que Deus vai derreter, como o apóstolo Pedro disse, e vai fazer um novo céu e uma nova terra. A nova Jerusalém é outra coisa. Isto é a nossa vocação. Nossa vocação é muito superior. Se eles foram abençoados dessa forma, e a bênção permanece até hoje, mesmo que o diabo, que nações poderosas, perseguições e tudo, eles deveriam ter sido riscados do mapa. E os que se levantaram contra eles desapareceram. Nações como Sodoma e Gomorra sumiram, não existem mais. E tantas outras. E eles estão aí. Agora eu te pergunto, se a nossa vocação é celestial, então, meu amado, imagine a bênção que está sobre nós. E tudo depende de nós encararmos isso de forma pela fé. Então, as coisas não dão muito bem materialmente falando. O judeu põe a mão numa flor seca e ela volta à vida, e a gente põe a mão numa flor seca e ela acaba de morrer. Não importa. Não importa. Porque a nossa vocação não é para este mundo. Nós somos peregrinos aqui neste mundo. Agora, Israel, muitos judeus fazem parte da igreja. Agora, Israel é uma coisa, a igreja é outra. Muitos judeus se converteram na história. E hoje, acredita-se que tem cerca de 10 mil judeus. 10 mil judeus, 1%, porque a população de Israel hoje é em cerca de 10 milhões de judeus que existem hoje. O Hitler matou 6 milhões e tem 10 milhões lá. É que nem bambu, você corta um, nasce 5 no mesmo lugar. Não é? Tenta cortar o local onde tem bambu para você ver, você não vai acabar mais. A pior coisa que tem é você ficar cortando bambu. Cresce muito depois no lugar. Agora, nossa vocação é superior e é celeste. Se você acredita que Israel é abençoado, imagine você, meu irmão. Imagine quem faz parte da igreja de Cristo Jesus. O Senhor é digno de honra e nós devemos honrá-lo. Só por isso já era o suficiente. Porque se Deus tem toda essa intimidade e manifesta perante todos explicitamente o amor que Ele tem por Israel, imagine a nós que a nossa vocação
é celeste. Amém? Vamos para o segundo ponto. Gênesis capítulo 12. Vamos lá, voltar agora para Israel. Gênesis 12. Gênesis 12, versículo 2. Diz assim: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas. Todos nós somos abençoados. Eu não descrevi aqui? Tudo que nós temos, praticamente, que nós usufruímos hoje, que nós falamos, olha como é bom, né? Alguém aqui já pensou alguma vez? Será que Jesus, quando ia tomar banho no rio, naquela água gelada, de noite, por ser o filho de Deus, ele não ficava pensando, olha, se o plano da salvação fosse lá para 2000 e pouco, né? Podia estar tomando banho numa água quentinha agora. Eu já fiquei pensando nisso. Eles trouxeram todos esses benefícios para nós. Tudo foi abençoado na terra por causa de Israel. Israel se tornou a fonte de onde emana todas as bênçãos da humanidade. A melhor coisa que há é nós estarmos sempre orando por Israel e pela paz em Jerusalém. Você pode ver que toda a mídia mundial ela é tendenciosa. Quando fala em Israel, Israel é culpado. Os palestinos lá lançaram uma bomba, mataram não sei quantas crianças lá dos judeus, destruiu lá um hospital, isso e aquilo. E aí o pessoal, lógico, obviamente, está numa batalha, numa guerra, Israel jogou uma bomba e matou um cidadão. Pronto, esse cidadão vai ficar no jornal durante 6 meses falando que Israel é cruel, como pode ter revidado dessa forma. Ninguém vai falar das crianças que morreram em Israel. É assim. A mídia, você acha que está na mão de quem? De Satã. O diabo tem inveja de Israel, meu irmão, é óbvio. Ele tem inveja de todos aqueles que pertencem ao Senhor. Então veja, aqui em Gênesis 12, ainda em Gênesis capítulo 18, dá continuidade aí nessa questão da terra. Gênesis 18, 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão. Não se esqueça que Deus disse isso quando Abraão não tinha filho nenhum. Ele não tem filho, já é idoso, a esposa é estéril, os dois já estão para lá dos 80 e poucos anos. Abraão, quando nasceu Isaac, ele tinha 99 anos. Olha só a idade. Sara estava com 90 praticamente. Isso é uma coisa ilógica, fora do comum para nós. No entanto, Deus disse, você será uma nação. E se tornou mesmo, e é a nação que nós conhecemos hoje. São descendentes direto de Israel, dos judeus. Então veja que Deus deu a eles a terra e fez deles uma nação. E a igreja? A igreja é o contrário. Veja que há um contraste em tudo que se fala sobre Israel. É um contraste para nós. Israel é abençoado na terra, Israel será uma nação. Já a igreja não, é uma vocação celeste, então não tem nada que se apegar aqui. E o que a Bíblia diz na terra? O que será da igreja? Vamos lá para o Novo Testamento, Lucas 12. Versículo 32. Está conseguindo transmitir hoje? Não, né? Ao vivo não, ainda não, né? Não, por enquanto não, né? Amém. Lucas 12, 32 diz assim: Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Enquanto Israel, Deus prometeu que ele se tornaria uma grande nação, a igreja será sempre um pequeno rebanho. Aí alguém pode me dizer aqui, mas a igreja, Jesus, a gente olha aí, ó, se juntar todos os evangélicos da terra, dão 500 milhões mais ou menos.
Mas desses 500 milhões, será que 10%, meu irmão, olha que eu estou sendo bastante otimista, você acredita que 10% estão salvos mesmo? Pelo menos 10%? Olhe para o Brasil. Nós somos, dizem, mais de 45 milhões de evangélicos. E o Brasil, cada ano, fica mais imoral, mais pervertido, aumenta mais a criminalidade. Meu irmão, sempre foi assim as coisas. Jesus disse, muitos serão chamados e poucos escolhidos. As igrejas grandes que a gente ouve falar, tem 50 mil membros, tem 30 mil membros, tem 100 mil membros, isso e aquilo, meus irmãos. Ninguém tem acesso ao livro da vida. Quando você vai ver mesmo nos pormenores, no particular, não há comunhão, ninguém se conhece, há um fluxo de entra e sai. Eles não têm a chave da porta do fundo, entra um monte, uma multidão pela frente e vão embora pela porta do fundo e não voltam mais. Vivem no pecado, estão perdidos. Eu vou dizer para você a diferença daquilo que é o pequeno rebanho e para as grandes multidões. Um exemplo que aconteceu na quarta-feira passada. Foi um dia maravilhoso, para mim pelo menos foi. Nós terminamos aqui, né, o estudo e aí fomos todos, né, para a casa da Mari e do Ivan. Amém? E os irmãos não se sentiram há 2000 anos atrás? Uma mesa, todo mundo conversando sobre Cristo, naquela humildade, não é? Aquela comida muito boa que estava lá, aquele franguinho no arroz. Fala a verdade, meu irmão. Você acredita mesmo? Se você for para uma igreja gigante, você vai um dia pelo menos na casa do pastor, ou ele vai na sua casa, ou vocês vão participar de algum tipo... Jamais. Eu conheci um membro que estava em depressão. Eu conversei com ele de uma outra igreja. A igreja do cara, só de jovens, tinha 3 mil. E ele estava em depressão por quê? Porque a esposa dele morreu e não foi ninguém da igreja, nem no velório. Ninguém conhecia ele. Já fazia anos que ele estava lá. Ninguém se conhece. Falou, ninguém se conhece. Em São Bernardo do Campo, tem um rapaz lá que se casou com a sobrinha da minha esposa. Ele era de umas igrejas assim gigantescas, quilométricas até, não era nem gigantesca, era quilométrica. Ele saiu de lá escandalizado. O último batismo que ele falou que eles tiveram foi 900 pessoas. Mas ele falou que no meio daquelas 900 pessoas, dificilmente você vê um cristão. Já pensou uma coisa dessa? Você está numa multidão dessa e você não vê Deus. A igreja de Jesus é assim, meu irmão. Olha, nós estamos aqui num grupo pequeno. E só Deus sabe se os nossos nomes todos estão no livro da vida também, né? A grande proporção e a menor proporção é sempre a mesma coisa. Aí Cristo olha para cá e ele vê o grupo que pertence a ele aqui, vê o grupo que pertence a ele ali, e lá de cima ele vê quem realmente é dele. E não é que o Senhor está sendo pessimista quando fala pequeno rebanho. Ele não está sendo pessimista quando diz assim, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Ele está sendo realista. Ninguém quase quer a vida eterna. Os homens amam o pecado. Eles estão na igreja, mas amam o pecado. Eles não têm compromisso. Não querem serem escravos. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer andar no caminho estreito e passar pela porta estreita. Ninguém que está no caminho largo vai chegar no céu. O caminho largo conduz à perdição. O rebanho é pequeno. Israel, na terra, uma grande nação eu farei de vocês. Já o Senhor Deus Todo-Poderoso olhou para a igreja e ele falou, não se preocupem, meu pequeno rebanho. Pequeno. Deus sabe o que é grandeza e o que é pequenez. E é pequeno mesmo, irmão. É triste. Um dia eu fiquei pensando em casa. Eu acredito piamente que muitas igrejas, na hora em que o arrebatamento acontecer, o culto vai continuar, vai terminar, vai todo mundo embora e ninguém vai saber que aconteceu o arrebatamento. Eles vão começar a ouvir as pessoas gritaria no meio da rua. Aconteceu o arrebatamento? Não, mas está todo mundo na igreja aqui?
Muitas igrejas serão assim. Já pensou uma coisa dessa? De repente aquela igreja lotada, o culto começa e começa uma gritaria lá no fundo. O que aconteceu? A salinha das crianças. Chega lá, cadê as crianças? Está só a roupa no chão. Foram só as crianças, os adultos ficaram tudo. Você duvida que é assim? Saíram 700 mil homens do Egito. Deus tirou por mão forte. Nunca, jamais na história, um grupo tão grande de pessoas viram tantas maravilhas como o povo do Egito por meio das mãos de Moisés. As 10 pragas, o mar aberto, tudo. Fogo de noite, coluna de fumaça de dia, maná caía do céu, codornizes, água que saía da rocha. 700 mil homens saindo do Egito, sem contar mulheres e crianças. Acredita-se que tinha cerca de 2 milhões de pessoas. Quantas daquelas pessoas entraram em Canaã? Chegaram 2 milhões de pessoas, 0,1%. Só 2 entraram. Olha, é uma matemática até 0,001%. Não dá nem 1% na verdade. É 0,001%. De 2 milhões de pessoas, só 2 entraram na Terra Prometida. E os filhos daqueles que saíram, porque todos os pais morreram no Egito, no deserto, condenados. Então as multidões não falam nada, porque Deus conhece o íntimo. Se eu não quiser ter compromisso com Deus, eu vou continuar pregando, as coisas vão continuar acontecendo, mas no final eu vou para o inferno e acabou. Para Deus é assim. E é assim com você. Se você não quiser mudar, problema seu, continue levando a sua vida. Não quiser prestar atenção, não quiser se dedicar, não quiser mudar a sua vida, continue do jeito que você está. Faça o test drive, só que depois não tem como voltar atrás. A igreja é um pequeno rebanho. É triste saber que Deus, que sabe tudo, olhou lá na frente e viu. Ninguém vai poder reclamar, eu imagino ele pensando. Eu fiz tudo por eles, mas poucos quiseram me ouvir. Sempre que se fala na igreja, a questão numérica é pequena. A seara é grande, são poucos os trabalhadores. Chamei todos os meus amigos para minha festa, ninguém quis participar. Não é assim? Muitos chamados, poucos escolhidos. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei lá. Por que ele não falou 2.000? Onde 10.000 ou 20.000 estiverem reunidos, né? Já seria uma coisa a mais. Se fosse um pastor atual, ele teria falado isso, né? Mas não, é o Filho de Deus, que sabe tudo. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei lá. 2 ou 3 é muito pouco, meu irmão. Mas Jesus já estava falando do que ele estava vendo, do que ocorreria no futuro da igreja. Terceiro ponto, a questão da promessa que Deus fez. Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, capítulo 28. Deuteronômio 28, 1 a 14, eu vou ler corrido, tá? Porque são 14 versículos. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Verso 3. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra
que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra no teu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porás por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para o guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Olha a bênção, esparramou para todos os lados, em todas as direções. Amém? Deus prometeu para Israel bênçãos, se, o texto diz, olha a condição, eles ouvissem a voz dele e obedecessem. Se, por isso que Israel apanhou tanto na história da humanidade, porque eles não quiseram obedecer. Israel, como promessa, tem a bênção na terra. E qual é a nossa promessa? Qual é a nossa bênção aqui? Qual é a promessa de Deus para nós aqui na terra? João 16, vamos lá. Agora vamos falar da igreja. João 16, versículo 33. Veja a promessa que Jesus fez para a igreja aqui na terra. Para Israel, 14 versículos de prosperidade, bênção para tudo quanto é lado. Para a igreja, um versículo somente, onde diz assim, João 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Qual é a nossa promessa? Vamos passar tribulações. Seremos perseguidos. Ovelhas para o matadouro. Veremos a espada, a fome, a nudez, o perigo, a perseguição. Só do ano passado, do meio do ano passado até agora, mais de 100 mil cristãos foram perseguidos e mortos em países fechados, países comunistas ou países muçulmanos. Já pensou? 100 mil pessoas é muita gente, meu irmão. São muitas cidades interioranas aqui de São Paulo juntas. É muita gente. Se você for colocar na ponta do papel nos últimos anos, são milhões de cristãos que foram perseguidos e mortos. Enquanto nós vemos que Israel, Deus prometeu a ele coisas magníficas para a igreja, dentre as tribulações, somado à promessa, ele disse, eu vou dar a paz. Nós somos os únicos na terra que passamos por tantas tribulações e ainda temos paz. Sempre haverá no coração de um verdadeiro cristão, de uma verdadeira cristã, um motivo para louvar a Deus e se alegrar. Podem roubar nossos bens, podem tirar nossa vida, mas ninguém pode tirar a nossa fé e essa paz que habita no nosso coração. Junto da promessa de que nós teríamos aflição, de que nós teríamos aflições, vem também a paz do Senhor. Olhe para Paulo e Silas, que apanharam por terem feito o bem a uma jovem, foram trancafiados num porão fétido romano, de uma cadeia romana, com os pés num tronco, com as costas rasgadas das chibatadas, e perto da meia-noite a paz estava saindo pelos lábios deles, porque a Bíblia descreve que eles começaram a orar e a cantar a Deus de tal maneira que todo mundo começou a ouvir, e acabou acontecendo até um terremoto no local onde eles estavam. É tribulação, meu irmão. Por isso que eu falei, não existe esse negócio de placa, pare de sofrer. Não existe. Olha, na revelação das Escrituras, o único momento que realmente se enquadra o fim
do sofrimento é quando Ele enxugar as nossas lágrimas. E nós sabemos que Ele só vai enxugar nossas lágrimas no pós-ressurreição, depois da ressurreição. Antes disso, nós vamos chorar. Haverão lágrimas, dores. Seremos traídos, abandonados, desprezados, zombados. Israel, bênção para tudo quanto é lado, na terra. E a promessa nossa é que nós teríamos aflições. Então, vem aflição, glória a Deus. É porque eu não sou desse mundo. Se eu faço tudo certo e parece que dá tudo errado, glória a Deus. É porque eu pertenço ao Senhor mesmo. Agora, o ruim é quando a pessoa faz tudo errado e dá tudo certo. E ainda sai tendo ainda o quê? Benefícios, juros e correções monetárias. Aí é de se estranhar, aí é de temer. Muitos não compreendem. Cristãos desorientados, cristãos que parece que nunca leram a Bíblia, mas eu faço tudo certo, eu oro e as coisas não mudam. Ora, eu não entendo esse tipo de cristão. Nunca leu o Novo Testamento? Se tornou cristão a partir do quê? Da voz de um homem ou da revelação das Escrituras? As Escrituras dizem que nós teríamos aflições, que nós tínhamos que ter bom ânimo, quer dizer, o nosso ânimo seria atacado constantemente, ferido constantemente, então ele teria que se tornar bom, ele teria que se esforçar. Esforça-te, tem bom ânimo. Sempre foi assim. Não desistamos porque as coisas dão errado, meu irmão, se estivermos fazendo tudo certo. Continuemos fazendo tudo certo, que afinal de contas Ele já nos revelou isso. Eu fico maravilhado quando a gente prega sobre a cruz, quando a gente fala sobre as aflições e pergunta: alguém quer entregar a sua vida a Cristo? E uma pessoa levanta a mão. Eu falo: esse daí se converteu mesmo. Não é? Porque se você chegar e falar assim no mesmo dia, só de coisas magníficas, das bênçãos terrestres, que você é cabeça e não é cauda, e você fala: alguém quer levantar a mim? Até quem já se converteu levanta a mão. Mas quando se fala em sofrimento, tribulação, e a pessoa fala assim: é isso que eu quero para minha vida, eu quero isso, eu quero Jesus para minha vida. O sofrimento para ele parece que não é uma coisa tão ruim diante da promessa celeste, da vida eterna e do perdão dos pecados. Isso é conversão, isso é entender a verdade. Mas muitos ainda não entenderam. Eu não culpo a maioria dos que se dizem crentes, porque eles também nunca ouviram a verdade. Só a verdade pode nos libertar. Quarto ponto: o culto em Israel. Já que os irmãos estão no Novo Testamento, abrem Hebreus, capítulo 10. Faz uma referência ao Antigo Testamento aqui. Hebreus, capítulo 10, versículo 11. Eu vou ler só esse versículo, porque senão... Hebreus 10, 11. Voltando aqui para Israel. O quarto ponto: qual é o culto que Deus estabeleceu para o povo de Israel? Diz assim, Hebreus 10, 11. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Nós sabemos que Deus, para o culto, para o povo de Israel, para o povo judeu, Ele estabeleceu sacrifícios, holocaustos, rituais, não é verdade? Milhares, meu irmão. Você lê o Antigo Testamento, às vezes até cansa quando chega nos livros aonde Deus começa a estabelecer olha, não é brincadeira não, aquele povo lá, eles eram atribulados nessa questão. Deus falou: ó, é isso aí, tem que ser assim. E o povo tinha que todo dia, milimetricamente, fazer. Por isso que eles foram abandonando. Eles preferiram terceirizar as coisas do que fazerem como deveria ter sido feito. Mas aquilo era um teste que Deus deu para eles. Ó, nós vemos aqui que eles tinham uma classe sacerdotal, tinham vestes especiais. Deus escolheu um lugar específico, que era o tabernáculo, onde eles deveriam lá levar os sacrifícios, deviam buscar a Deus, deviam orar. Nós vemos que os apóstolos na época de Jesus subiam ao templo para orar. Eles tinham um ponto local onde Deus se manifestaria, que era um templo terrestre. E eu tenho vários textos aqui, mas nós não precisamos de ler, porque todo mundo já sabe disso.
O culto de Israel dizia respeito a todas estas questões. Templos, sacerdotes, roupas, animais, preparo, peças, cerimoniais. Olha, mas era uma coisa assim enorme, gigantesca. Este é o culto que Deus exigiu do povo de Israel. Se eles cumprissem isso, Deus receberia a adoração deles. E a igreja? Tudo que você pensou agora desaparece. A igreja não tem templo, não tem nenhum templo. O único que eu conheço é aquele que somos nós mesmos. Cada corpo é um templo. Deus não habita mais em locais assim. Quando a gente fecha as portas, apaga a luz, Deus não fica aqui triste esperando a gente ver Ele no próximo culto. Deus está em nós. Vai embora. Por isso que não adianta o diabo nos perseguir e pensar assim, acabei, vou fechar as portas das igrejas por meio de leis que eu acabo com a adoração. Não tem nada a ver. Nós não precisamos de roupas específicas sacerdotais. Nós não temos cerimoniais para sermos salvos. Nada, nada, absolutamente nada. Só há uma coisa que é exigido para o nosso culto, que todo mundo aqui já sabe. Ele deve ser feito em espírito e em verdade. Só isso. João, capítulo 4. Versículo 23 e 24. João 4, 23 e 24 diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Deus não procura mais nenhum templo, não quer saber mais de sacrifício de animal nenhum, não quer saber se a roupa do cara tem franja, se tem pedras de brilhante, como tinha os sacerdotes, se tem mitra, chapéu, essas coisas, kippá, coisas. Acabou isso daí. É em espírito e em verdade. Eu posso adorar a Deus em espírito e em verdade na comunhão, como um local desse. Posso também adorar a Deus em espírito e em verdade lá na rua. Posso adorar a Deus em espírito e em verdade em casa. Posso adorar a Deus no trabalho. E assim, somos livres para adorar a Deus. Deus só vai receber, só vai ao encontro do adorador que o adora em espírito e em verdade. Ele não quer mais saber de animais, rituais e coisas do tipo. Então veja o contraste, porque o culto de Israel tinha dezenas, centenas de itens, e o nosso é diferente. Onde 2 ou 3 estão reunidos, e ali está o Senhor. Veja, ele não disse assim, vocês construam uma igreja, e aí onde 2 ou 3 estiverem lá dentro de um templo, de um local construído, eu vou estar. Não, ele falou, onde vocês estiverem. Onde tiver 2 ou 3. Por isso que eu falei da quarta-feira passada, que eu me senti assim abençoado, porque eu para mim, a definição mais clara de cristianismo é isso. Isso. Não é mesmo? E não é uma questão, aquilo que nos une não é o sangue, porque eu tenho certeza que se não fosse Cristo, provavelmente vocês não estariam juntos. O que une vocês aqui é Cristo. Quantas pessoas você não conhece que são parentes seus, que talvez moram aqui em Campinas, vocês não têm comunhão nenhuma com eles, porque eles também não têm comunhão nenhuma com Cristo. O Espírito de Deus habita e Ele nos une, nos faz um. Por isso nós temos prazer. Não precisamos de grandes fortunas, não precisamos de festas. Não, quando nós nos vemos já desperta alegria. Deus está em nós, Deus é conosco, não é verdade? Por isso nós temos prazer em nos reunir, em nos ver. Nós somos chamados de sacerdotes também, povo santo. Em Apocalipse, abrem Apocalipse aí. Olha que texto maravilhoso. Apocalipse capítulo 1, versículo 6.
e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Deus, se você voltar ao versículo 5, para ter mais um contexto, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Lá havia um sacerdócio, mas o nosso sacerdócio é superior ao deles, porque o sacerdócio deles acabou. Israel não tem mais nem templo para sacrificar animais. Não sei se os irmãos sabem, todo ano na Páscoa, os judeus, eles pegam algo que eles fazem simbolizando o cordeiro, porque eles não podem matar o cordeiro sem o templo. Então Israel não mata mais os cordeiros, eles pegam algo que simboliza ali. E aí eles comem aquilo, ó, esse daqui é o cordeiro. É por isso que os judeus anseiam pela reconstrução do templo. Porque se reconstruir o templo, eles vão voltar a sacrificar e Deus vai voltar a estar com eles. Mas veja como é intencional. Para que a igreja nascesse, Israel teria que ficar de lado. Até hoje não foi reconstruído nenhum templo. Eles não conseguem, eles estão na terra deles e eles não conseguem reconstruir o templo. Porque se para construir um templo na própria terra tem que ter guerra mundial. Porque todas as nações apoiam os palestinos. Já pensou? Se Israel entrar lá no local onde está o Domo da Rocha, aquela cúpula dourada que a gente vê quando fala de Israel, a gente imagina aquela cúpula dourada, né? Tipo um santuário ali. Se Israel derrubar aquilo para reconstruir o templo, é a terceira guerra mundial, meu irmão. Pode ter certeza disso. Porque aquele pedacinho ali, as nações disseram, não pertence a vocês, pertence aos árabes. Deus permitiu isso para que Israel parasse os sacrifícios. Porque Cristo foi o último sacrifício. E eles não conseguem entender e enxergar isso. Eles poderiam construir em qualquer parte do mundo um templo, não poderia? Muito mais bonito do que o que tem em São Paulo, o Templo de Salomão aqui, não é? Você acha que os judeus não têm dinheiro para isso, meu irmão? Que é isso? Lógico que eles conseguiriam, facilmente. Mas o templo tem que ser construído naquele local, tem que ser no Monte Sião, não pode ser em outro lugar. E eles não conseguem. Isso é um sinal que Deus está dando para a igreja, que nós estamos vivendo o tempo da igreja. Quando Israel conseguir pôr o primeiro bloco ali, a igreja se prepare, porque é o fim dela. É o tempo dela ser retirada da terra. Olha que coisa interessante. Por isso muitos cristãos ficam sempre naquela expectativa de que os judeus vão conseguir construir o templo. E eu já estou nessa expectativa desde a minha conversão, e aguardando, e corre atrás, e pega material, e tem vídeos. Há 2 anos atrás, até comerciais estavam passando em Israel da reconstrução do templo, mas não conseguiram até agora a autorização. Não conseguem. Porque Deus não deixa. Porque Deus quer que muitas pessoas sejam salvas ainda ao redor do mundo. Mas quando aquela última pessoa, meu irmão, dos gentios, da igreja, tomar uma decisão e nós não sabemos quando, vai começar a grande tribulação e o templo será reconstruído. Aí a igreja será levada. Veja que o nosso culto é bem diferente, somos sacerdotes, porém o nosso sacerdócio é um sacerdócio de coisas mais elevadas, onde o Senhor mantém a sua relação divina com a sua criação conosco. Já com Israel ficou de lado, porque eles não têm mais sacerdócio, acabou, não tem templo, não podem sacrificar. Veja, eles estão travados, né? Bloqueados, e nós estamos livres para adorar ao Senhor. Penúltimo ponto, meu irmão, é a questão do futuro. Em Atos, capítulo 1, mostra o futuro de Israel aqui. Atos, capítulo 1. Verso 6. Veja no que você vai ler o anseio dos judeus na época de Jesus. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu
neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Querendo dizer, o meu Pai é quem sabe. Não adianta perguntar para mim. Veja que eles queriam a restauração e até hoje não veio ainda. Desde aquela época até hoje, os judeus ainda não tiveram o seu reino restabelecido. E este reino se dará, todo reino, para ser reino tem que ter o quê, meu irmão? Um rei. E cadê o rei? Não vem. Não aparece. O Messias, eles estão esperando alguém que já veio e já foi. Vai voltar de novo e vai dizer para eles: como é que vocês podem não ter notado isso? No livro de Zacarias está bem claro. Quando os judeus virem a segunda vinda de Jesus e virem ele vindo, eles vão chorar e lamentar como alguém chora a perda de um filho. E eles vão ver aquele que foi traspassado. É neste dia que Israel verá o seu rei. E aí eles vão dizer: traspassado. Então Jesus Cristo era realmente o Messias. E nós perdemos 2 ou mais, de 2000 anos sem adorá-lo. Isso é obra de Deus. Deus tapou os olhos dos judeus. Até hoje eles estão tapados. Porque eles fizeram o quê? Desobedeceram os mandamentos. E o que acontece comigo e com você quando a gente não quer saber também? A gente fica viajando na maionese, não é que nem a pessoa fala? Ouve, entra no ouvido e sai no outro. Nós não avançamos. Nós não temos experiências com Deus, vivemos amargurados. Aí eu não gosto daquele, não gosto daquela, então por isso eu não participo disso, por isso eu não me envolvo com aquilo. Tapado. Olhos tapados. Satanás, ele tem poder sobre os incrédulos, sobre as pessoas que não creem mesmo de todo o coração. 2 Coríntios 4,4 diz isso: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Não resplandece, eles leem, ouvem e falam: mas não entendo, não tem graça, não tem sentido. Eles estão à procura de emoções. Os cristãos não estão à procura de emoções porque eles vivem pela fé. E fé não precisa de emoção. Nós vemos que no futuro o reino de Israel será restaurado aqui. E o que acontece quando o reino deles, quando Jesus voltar? Israel vai para o céu? Não. Israel vai ficar mais 1000 anos na terra. Já pensou uma coisa dessa? O futuro, Israel ainda vai ficar aqui. Não é? Já foi promessa e tem que se cumprir, não é? E o nosso futuro? E o futuro da igreja? Vai ser aonde? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Olha que coisa maravilhosa. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 17. Veja, o futuro da igreja está aqui, ó. 1 Tessalonicenses 4,15. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor... Olha, Jesus está voltando para estabelecer o reino de Israel. Quando ele estiver voltando para estabelecer o reino de Israel, Paulo disse, olha o que vai acontecer com a igreja. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Jesus volta para ser o Messias dos judeus, estabelecer o reino na terra, e nós saímos da terra para vivermos
reinando com Ele. Que coisa tremenda. Aí alguém talvez aqui me pergunte, mas como é que vai acontecer isso daí? Jesus vai estar na terra e a gente vai ficar no céu sem Jesus? Não. O texto diz que nós vamos ser arrebatados, mas o arrebatamento, ele deve acontecer quando nossos corpos forem transformados, glorificados. Nós vamos nos tornar pessoas como os anjos, seres indestrutíveis, imortais. Vamos ter um poder nas palavras. Poder na palavra, um anjo. Se um anjo chegar aqui, se Deus liberar ele para fazer isso, e o anjo falar assim: eu quero que toda essa região aqui, onde está esse local, saia daqui e se fixe agora lá na Baixa Preta. Milésimos de segundo, a gente vai levar um susto, assim, dar uma tremedeira, na hora que sai lá fora lá. Aí você vai olhar, tá o Natan tocando violão lá, na porta da casa do Jânio. Aí você vai falar: meu Deus, o que aconteceu foi Deus. Não, 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 um anjo tem poder para isso. Tudo se submete aos seres espirituais da parte de Deus. Tudo nesse mundo se submete, não são nada. Um carro vira uma latinha de Coca-Cola. Tudo se submete e nós teremos esse mesmo poder. Então o que vai acontecer? Israel vai estar sendo liderado por Cristo e nós seremos aqueles que vão ajudar Israel a reconstruir o mundo, porque o mundo vai virar um caos. Lembra da grande tribulação? Lembra da destruição total, terremotos, pragas, pestes, mortes, guerras, tudo, não vai sobrar nada. E nós vamos ajudá-los a construir as coisas, reconstruir as casas, as fazendas, e vamos estar protegendo eles e tudo mais. E nesse período Satanás vai estar preso no, como a Bíblia coloca, no Hades. É terrível, no abismo. Então a igreja estará também aqui na terra, mas com uma função já angelical. Vou estar aqui, apareço lá. De repente, meu irmão, você vai se lembrar de tudo, com certeza. Nós vamos estar lá com Israel e falar assim: vou dar um pular em Campinas para ver o que sobrou. Você vai chegar aqui e falar: meu Deus, não sobrou nada de Campinas. Virou um pedaço de terra, os crombos e mais nada. É assim. Aí você vai poder ir para Paris, ver a Torre Eiffel caída no chão, tombada, derretida. Entendeu? Nós vamos estar também, só que nós estamos reinando com Cristo. E os judeus vão entrar no milênio como homens mortais, carnais, ainda vão cometer pecados, vão morrer de doenças ainda, só que eles vão voltar a viver 300, 500, quem morrer com 100 anos vai ser considerado amaldiçoado no milênio, porque as pessoas vão voltar a viver 900 anos, 800 anos, já pensou? Porque Cristo vai estar com eles aqui. Um pedaço de banana te enche a barriga por um mês, entende? Pensou? Então, é melhor o futuro nosso. Eu prefiro o futuro nosso. Ou você prefere? Abra no livro de Zacarias, como eu falei. Zacarias é fácil de achar. É só você estar em Mateus, você ir voltando de Mateus para trás. Você vai achar o livro de Malaquias e já acha o de Zacarias. Capítulo 12, versículo 10. Só para você ver como será o dia da volta de Jesus. Versículo 10 diz assim: sobre a casa de Davi. Amém? Acharam? Mateus, Malaquias e Zacarias. 12, 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram. Quem é que está falando aqui? O próprio Cristo. E o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Veja, olharão para mim a quem traspassaram, quem furaram, está dizendo aqui. Nesse dia nós estaremos na glória. Vamos participar primeiro, antes de voltarmos para a terra com Cristo, vamos participar de uma festa, já no cunho de eternidade, uma coisa assim, sem palavras. Jamais houve ou jamais haverá uma festa comparada a que nós vamos participar. Agora, pasme, quem vai servir os que triunfaram na mesa? Cristo.
Você vai estar ali sentado, Jesus vai chegar para te servir, meu irmão, não é fácil não. O que você vai fazer? Você vai continuar sentado na mesa ou você vai cair de joelhos no chão? Último ponto para nós concluirmos aqui a reflexão dessa noite. Salmo 149. Quem Cristo será para os judeus nesse período? Salmo 149. Verso. Os irmãos lembram dessa regrinha, né? Os salmos são músicas. Músicas têm verso, porque são poemas. Todo o restante da Bíblia são versículos e capítulos. Não é porque é o Salmo 150 que são salmos 150, não é no plural, é no singular. E é o versículo que nós devemos chamar de verso. Isso daí é só a nível de complemento. Se chamar de versículo não tem problema nenhum, não pecou. Não. Salmo 149, verso 2. Alegre-se Israel naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. É isso que vai acontecer no milênio. Mateus 25, depois você lê em casa, quando Jesus voltar e separar as ovelhas dos bodes, e o povo de Israel vai entrar, e muitos brasileiros e pessoas do mundo inteiro vão entrar no milênio também, para estarem junto com o povo de Israel, porque eles não vão fazer a marca da besta, mas não vão se converter, e por isso não serão mortos. Só quem morrerá na vinda de Jesus serão os que fizerem a marca da besta. Quem fez a marca da besta, pode ser judeu, pode ser brasileiro, vai perecer, será condenado. Amém? Então, Cristo será o que para os judeus nesse período? Rei. Eles vão se alegrar em seu rei. Também o Salmo 43, olha, volta um pouquinho aí. Verso 15. Perdão, verso 5. Salmo 43, 5. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Cristo será Deus e Rei dos judeus daqui a pouco tempo, meu irmão. Isso está para se cumprir. E quem Cristo será para nós nessa época? Rei e Deus também? Efésios, para nós concluirmos, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Verso 31 e 32. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Quem Cristo será para a igreja no futuro? Marido. Agora eu pergunto para você, meu irmão. Ele é nosso Deus, ele é nosso rei. Mas ser marido é algo muito mais próximo do que um rei. Você ter um rei é uma coisa. Agora, ser a rainha é diferente, não é? Imagina os privilégios da igreja. Num período em que Israel vai dobrar os joelhos diante de Jesus, chamá-lo de rei, meu Deus e meu rei. Enquanto eles estiverem de joelhos ali, nós estaremos dos lados de Jesus, com espadas, ou não sei quais serão as roupas, quais serão a indumentária em si, mas nós estaremos ali, de pé junto com Ele. Veja os contrastes entre a igreja e Israel.
a melhor parte ficou para a igreja. Não há privilégio maior do que ser a igreja de Jesus. E eu encerro aqui, meu irmão, trazendo em memória o que nós analisamos aqui hoje. Israel perdeu as bênçãos por causa da desobediência e da incredulidade. Será que eu e você também vamos perder a bênção pelos mesmos motivos? Jamais se esqueça que o que nós temos, a parte que Deus tem para nós, é infinitamente melhor do que a que Deus prometeu aos judeus. Não há o porquê ter autocomiseração, dó de si mesmo, viver por aí choramingando. Nós temos que nos levantar, firmar nossos passos e seguir rumo ao nosso encontro com Ele nos ares. Não podemos vacilar. Não podemos vacilar. Porque tanto para Israel como para a igreja existem condições para se obter todas estas promessas e para se viver toda esta glória que Deus prometeu. Guarda essa palavra no teu coração. Analisa e glorifica a Deus por você ser igreja, por fazer parte da Santa Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?